Oi, pessoal! Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta com o nosso curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições 2022 e hoje nós iniciaremos um tema que é muito importante para as eleições a respeito da propaganda eleitoral. Nós começaremos hoje apresentando algumas disposições gerais, falaremos sobre propaganda extemporânea, propaganda antecipada, sobre poder de polícia, sobre desinformação. Mas para isso, eu preciso que vocês entendam o seguinte: o nosso curso, ele está atualizado com a resolução para as eleições de 2022. O que aconteceu? Nós tivemos agora, no final do ano, audiências públicas para alteração das resoluções que já existem. Por exemplo, as eleições de 2020, nós tivemos uma resolução sobre propaganda, que é a 23.610 de 2019. Diferentemente das outras eleições, nós não vamos ter aqui promulgação, a divulgação, a publicação de novas resoluções com numeração diversa. O objetivo agora é ter uma resolução e atualizar esta resolução. Foi o que o Tribunal Superior Eleitoral fez para 2022. Portanto, a resolução 23.610 de 2019, ela foi atualizada para 2022. Nós não temos uma nova resolução, nós temos uma atualização da resolução 23.610. Isso é o primeiro ponto que vocês precisam saber. E para uma campanha eleitoral, aqueles atores, os que participam diretamente da organização, seja para o partido, seja para uma coligação, seja agora para uma federação ou para um candidato específico, aquele indivíduo, aquele advogado, aquele marqueteiro político, aquele envolvido, aquele assessor, precisa conhecer as regras de propaganda, porque elas podem gerar prejuízos. Caso sejam feitas de forma irregulares, podem causar prejuízos ao bolso daquele candidato, ao bolso daquele partido político. Então, o meu objetivo é, a partir de hoje, apresentar para vocês os regramentos sobre propaganda. E nas próximas aulas nós vamos apresentar aí, hoje, disposições gerais, na próxima, ainda sobre propaganda, eu quero apresentar para vocês algumas regras muito importantes para as eleições. Nós vamos ter aula também sobre propaganda na internet, propaganda no rádio e na televisão. Tudo bem? Podemos começar então? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 7, Propaganda Eleitoral de Rua, parte 1. Primeiro aspecto que nós precisamos entender é a partir de quando inicia a propaganda eleitoral. Veja, se nós pensarmos numa linha do tempo, então vamos desenhar uma linha do tempo aqui. Nós temos nesta linha do tempo o seguinte: essa linha do tempo ela culmina, ela finaliza com a data da eleição, certo? Pois bem, antes desta eleição, temos algumas etapas fundamentais para as eleições. Eu tenho a convenção partidária, eu tenho o registro de candidatura e eu tenho a propaganda, que é o tema da nossa aula de hoje. Já falamos sobre convenção, já tivemos uma aula sobre convenções partidárias, já tivemos uma aula sobre registro de candidatura e agora nós falaremos sobre a propaganda partidária. E essa propaganda partidária, ela é autorizada logo após que finaliza o registro de candidatura. Os registros de candidatura, eles poderão ser realizados até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Esta é a regra geral, certo? Já a propaganda eleitoral, ela é possível, ela é cabível a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Então, a partir do dia 16 de agosto, já será permitida a propaganda de rua, uso de bandeiras, comícios, carreatas, distribuição de panfletos, de folhetins, né, de santinhos, como dizemos aqui na nossa região, em Minas.
Agora, vão ter momentos específicos, por exemplo, para propaganda na TV e no rádio. Mas isso a gente vai ver em outra aula. Mas o que vocês precisam entender é que a propaganda eleitoral ela começará a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Certo? Então, esta é a primeira informação importante. Bem, visto então a partir de quando inicia essa propaganda, vamos agora observar o seguinte: se não obedecida o regramento quanto ao início de propaganda. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho com a questão da propaganda eleitoral antecipada, ou seja, a propaganda eleitoral extemporânea, aquela propaganda que acontece antes do período permitido. Se a propaganda acontecer antes, a legislação prevê sanções? Prevê sim, pessoal. Veja só o que diz a Resolução 23.610 de 2019. Sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e o beneficiário. Então, tanto o responsável, importante isso daqui, hein? Tanto o responsável quanto o beneficiário se sujeitarão a sanções. Quando comprovado seu prévio conhecimento, e esse valor de sanção é multa no valor de 5.000 a 25.000 reais, ou ainda equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Então, a regra geral é que esta multa ela variará de 5 a 25.000. No entanto, se a propaganda realizada ultrapassa esse valor, é possível também que o valor desta multa seja equivalente ao custo da propaganda. Isto é o que diz a legislação. Tudo certo? O que é importante você que está aqui como advogado, né, para se defender, inclusive, de sujeição a essas multas, veja que diz a legislação, que diz a resolução, que veja, o responsável e o beneficiário se sujeitarão a essa multa quando comprovado o seu prévio conhecimento. Isso aqui é muito importante. Ok? Tudo bem até aqui? Pois bem, existe um período que é vedado para a propaganda. E esse período é, segundo a Resolução 23.610, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição. A veiculação de qualquer propaganda política na rádio ou na televisão, incluídos, entre outros, rádios comunitárias e os canais de televisão que operam em UHF e VHF, e também por assinatura, e ainda a realização de comícios ou reuniões públicas. Muitos questionam o período que é vedado à realização de propaganda política. Tanto comícios quanto reuniões públicas eu não posso fazer desde as 48 horas que antecedem as eleições até 24 horas depois da eleição. Mas, professor, se houver segundo turno, começa toda a propaganda novamente. Sim, quando a gente for trabalhar com segundo turno, vocês vão perceber quando que vai começar a propaganda, por exemplo, no rádio e TV, tá? No rádio e na TV. Agora, tem segundo turno, é possível realizar, portanto, comícios, reuniões públicas após as 24 horas depois da eleição. Por quê? Durante as 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, é vedada, é proibida a veiculação de qualquer propaganda política, seja rádio ou televisão, inclusive realização de comícios, inclusive reuniões públicas. Certo? E essa vedação, vejam só, tal vedação não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, em sítio eleitoral, em blog,
Sítio interativo, sítio aqui leia-se site, viu pessoal? Ou social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação, seja da candidata ou candidato, ou no site do partido, federação ou coligação. Perceba que o nosso curso ele já está atualizado com a resolução para as eleições 2022, porque a resolução, uma das alterações mais legais é a menção a essa variação de gênero, né? Antes aparecia só como candidato, tudo era candidato. Agora não, agora nós temos a menção candidata e nós temos também a menção aqui a federação, porque foram criadas as federações partidárias, lembrando que não existe mais coligações partidárias proporcionais. Isso é importante também salientar aqui, tá bom? Então, esta vedação que consta de 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, na realização desta propaganda, na realização da propaganda política em rádio e televisão, comícios e reuniões públicas, esta vedação não se aplica àquela propaganda veiculada na internet. Nós teremos uma aula só para falar sobre propaganda na internet. Quais os regramentos que se aplicam à propaganda eleitoral na internet, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre propaganda intrapartidária. O que é isso, professor? Que danada é essa de propaganda intrapartidária? Vamos analisar a palavra intrapartidária. Intra, dentro dos partidos é possível realização de uma propaganda. Se é intrapartidária, vocês vão perceber que esta propaganda ela não pode extrapolar o ambiente partidário. Se ela extrapola o ambiente partidário, se ela é externa, ou seja, direcionada à comunidade, à sociedade em geral, nós temos uma irregularidade. Então vamos primeiro conceituar nessa propaganda intrapartidária. É a realização durante as prévias partidárias e na quinzena anterior à escolha em convenção de propaganda intrapartidária com vista à indicação do seu nome, inclusive mediante a fixação de faixas e também cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem aos convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor. Então vamos entender aqui as prévias partidárias. O que é uma prévia partidária? É uma reunião feita pelos partidos políticos que objetiva o seguinte. Por exemplo, para as eleições de 2022, quem serão aqui, vamos já começar a discutir, quem podem ser os nossos possíveis candidatos para 2022. Essas prévias partidárias, elas são muito importantes para discussões relacionadas ao partido político, né? As ideias do partido, quais linhas que eles vão seguir para as eleições que se aproximam e também, principalmente, já começar a verificar ali quem serão os representantes daquele partido para a disputa, para a escolha em convenção e, posteriormente, para o eleitorado escolher aquele candidato. Então, durante as prévias partidárias e na quinzena que anteceder a convenção, é possível a propaganda intrapartidária, para que aquele que tem interesse em disputar um cargo, ele se apresente para aquele partido político, para que na convenção aquele partido político o escolha. É claro que a convenção é meramente para formalizar algo que já foi realizado, que já foi escolhido. Mas só para vocês entenderem como que funcionam as etapas, né? A prévia partidária visando essa escolha, a convenção, a formalização dessa escolha e o registro da candidatura como formalização perante a Justiça Eleitoral. Durante, então, esse período de propaganda intrapartidária, eu posso utilizar cartazes, posso, em locais próximos ao da convenção, com mensagens que se direcionam aos próprios convencionais, só que eu não posso utilizar rádio, TV e outdoor, porque isso extrapola esses limites intrapartidários, ok?
Destinado, então, a quem se destina essa propaganda? Exclusivamente se destina aos convencionais. São os próprios filiados ao partido político. Filiados